Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa aula de ciência dos materiais, caracterização de materiais, certo? Então, vou fechar aqui só para dar continuidade. Ok. Vocês estão vendo aqui, então, pessoal, são aqueles 4 principais grupos, né? Os materiais, eles têm várias classificações, né? Tá? Várias classificações. A mais importante, a mais estudada, então, é essa aqui, ó, que agrupa os materiais em 4 grandes grupos, certo? Ou em 3 grupos e com um terceiro aqui no meio que a gente vai entender, então, são os compósitos. Então, a gente já vem falando sobre esses grupos aí, por quê? Porque inicialmente esses grupos, essa classificação, ela tem a ver com o tipo de ligação química que a gente falou já, né? De ligações metálicas, aí os metais, né? As ligações iônicas, que caracterizam principalmente os cerâmicos, né? Mas também eles possuem cerâmicos com ligações covalentes. Os polímeros, que possuem predominantemente ligações covalentes, mas que também possuem ligações secundárias. Então, esse tipo de... As ligações, então, caracterizam principalmente os 3 grandes grupos, que são os metais, os polímeros, também conhecidos como os plásticos, né? E os cerâmicos aí, então. E aí a gente já falou que essas ligações químicas, né? Que é a forma como os átomos se ligam no material. Então, o átomo sendo essa unidade, né, do material. A forma como eles se relacionam, estão ligados, né, definem muitas das propriedades dos materiais. Aí é interessante, então, nós agruparmos, porque eles vão ter propriedades muito parecidas em virtude do tipo de ligação. Ok? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Vidros, por exemplo, são cerâmicos, né? Concreto, cerâmico, né? E vários outros cerâmicos. Então, a gente vai ver cada um desses grupos. O primeiro, os metais, que é o foco, principalmente da engenharia mecânica, né? Porque os metais tiveram grande desenvolvimento nos últimos 100 anos. Aí, na verdade, o aço, principalmente o aço, revolucionou a indústria, né? Processamento do aço, né? Ele revolucionou a parte de construção, a parte de construção mecânica, que envolve todos esses meios aí, todos os veículos, né? Navios, aviões, automóveis, estruturas que utilizam metais. Nós já sabemos que eles se caracterizam por ligações metálicas, que são fortes, que possuem elétrons livres, né? Como está mostrando aqui. E aí, então, os metais vão ter boa condutividade térmica e elétrica, e são utilizados também, né? Para conduzir calor, para conduzir eletricidade, eles são bons condutores. Isso porque os elétrons livres têm essa capacidade de transportar, né? Conduzir eletricidade e calor. São materiais inorgânicos, então, origem na tabela periódica, obviamente. Lá tem o grupo dos metais, né? São a maioria. Então, ligação metálica é o que predomina. Aí já falei, elevada condutividade elétrica e térmica. E aqui, uma das características dos metais que os tornam particularmente diferente dos outros grupos, né? Principalmente, lógico, também a boa condutividade elétrica e térmica diferencia, e a plasticidade a frio, né? Ou seja, a capacidade de deformação plástica
sem se romper a frio, certo? Lógico, nós temos vários tipos de metais. Tem metais que não têm, que começam a perder essa capacidade devido aos processamentos térmicos e mecânicos que sofreram, que alterou, mas de uma forma geral, os metais possuem elevada plasticidade a frio, certo? Então, isso os torna muito importantes e aplicável na engenharia. Os metais eles não são utilizados na forma pura, já comentei sobre isso. Então, a tabela periódica vai trazer vários elementos químicos, que são metais, mas eles não são utilizados nessa forma, eles são utilizados como ligas metálicas. E essas ligas metálicas elas são compostas por vários elementos químicos. Eu dei o exemplo de um aço carbono, um aço ao carbono comum, mais simples, que ele possui aí, então, no mínimo 5 elementos químicos. Né? Um aço, o mais comum, ele tem 5 elementos químicos, predominantemente o ferro, né? Que é o tipo de metal predominante. Aí tem o carbono, que já não é um metal, mas é um elemento químico de liga chamado. O manganês, o fósforo e o enxofre. Então, são esses elementos químicos que compõem. Mais predominantemente o ferro. Então, ele é uma liga metálica, porque predomina, então, metais, certo? E aí tem várias outras, várias ligas, uma infinidade, na verdade, de ligas metálicas, certo? Para aplicação na engenharia. Todas elas, nenhuma, então, são metais puros. Os metais puros não são utilizados em projetos de engenharia. Então, na liga metálica, se tem uma matriz, que é esse elemento predominante, que eu dei o exemplo aí do caso do aço. O ferro é essa matriz, né? Ele é o elemento predominante. O ferro, então, ele chega a ter aí 99% de ferro. Então, os percentuais de carbono são muito pequenos, ficam no caso de 0,2, 0,3, né? 0,7, ali 1%, 2% no máximo, obviamente, mas na prática, as ligas presentes no mercado, 1% no máximo. E os elementos de liga, como o carbono aí que eu falei. Cerâmicos. Então, os cerâmicos se caracterizam por ligações iônicas, ligações que cedem elétrons. Né? Essa é uma característica dos cerâmicos. E aí, provavelmente você já viu. E aí, existem dois tipos de cerâmicos. Os cerâmicos de engenharia, os cerâmicos tradicionais aí, conhecidos. Por exemplo, tijolo é um tipo de cerâmico, né? Essa argila que é utilizada. Tá? Mas existem os cerâmicos chamados de engenharia, são cerâmicos avançados aí, que possuem propriedades mecânicas elevadas, tá? E são muito utilizados também. Então, são materiais inorgânicos, ligações típicas iônicas predominam, com ligações covalentes também presentes. Tá? Então, esses materiais não conduzem eletricidade e conduzem mal o calor. Então, é o contrário do que ocorre nos metais, ocorre nos cerâmicos. Os cerâmicos são isolantes térmicos e eles são muito utilizados para isso. E são isolantes elétricos também. Eles não são totalmente isolantes, tá? Isso que é importante dizer. Porque eles conduzem sim, mas só que com elevada resistência. Então, por isso se diz que eles são, então, eles possuem a característica de... Então, quando a gente vai falar da propriedade, por exemplo, de condutibilidade elétrica, condutibilidade térmica, são duas propriedades diferentes. Essas propriedades são quantificadas, isso é que é importante dizer, as propriedades são quantificadas através de um coeficiente de condutividade térmica, de condutividade elétrica. E aí, a partir disso, eu sei
eu posso comparar dois materiais. Quem é o material que é melhor isolante térmico, por exemplo, quando eu aplico isolantes térmicos que eu quero, ou quando é ao contrário, eu preciso de um bom condutor de calor. Qual é o material que tem a melhor condutividade térmica? Então, vou utilizar aquele que tem o maior coeficiente. E se eu preciso de um isolante, aquele material que tem o menor coeficiente de condutividade térmica. Ok? É assim que se deve fazer a avaliação, né? Nós estamos falando aqui de uma forma mais qualitativa. Então, pode ser que você não consiga visualizar. Então, estou dando um exemplo aí. Tá? Então, de forma geral, esses materiais têm baixa condutividade elétrica e térmica. Resistores, por exemplo, são normalmente cerâmicos, né? Porque eles têm baixa. Capacitores também tem capacitores cerâmicos que possuem elevada resistência elétrica, né? Eles têm dificuldade de conduzir a corrente elétrica. São frágeis, tá? E não suportam deformação plástica, ou seja, ao contrário também dos metais. Tá? São frágeis porque são extremamente duros. Aí você pensa no vidro, né? O vidro, se você der uma marteladinha, ele quebra. Então, isso é uma característica frágil porque ele tem alta, elevada dureza e baixa capacidade de deformação, tanto elástica como plástica. Né? Ou seja, se ele não deforma elasticamente, absorve muito pouca energia durante um impacto, por exemplo, e aí vai tender o quê? A romper porque não consegue absorver energia e dissipar essa energia dentro de uma deformação elástica, né? Então, os metais têm essa alta capacidade de suportar impacto. Já os cerâmicos, não. Bateu, caiu, quebra, né? A gente sabe disso. Então, eles são duros e resistentes à corrosão também e ao calor. Ó, também ao contrário dos metais. Então, são materiais opostos, realmente, em termos de propriedades aos metais. Alta resistência à corrosão, ao ataque químico, né? Os metais não são. Eles são de baixa... lógico que quando a gente fala em resistência à corrosão, isso também é quantificado, tá? Através de uma propriedade de resistência à corrosão. Então, os metais, eles têm baixa resistência à corrosão de uma forma geral. Então, eles sofrem o ataque químico, principalmente porque o ferro tem uma alta capacidade de se ligar ao oxigênio, né? Então, isso vai gerar um processo de corrosão. E também ao calor, né? Esses materiais normalmente são utilizados como isolantes térmicos, porque eles, por exemplo, num forno onde você vai colocar metal líquido, num chamado cadinho, num cadinho, né? Então, esse metal líquido, alta temperatura, o cerâmico vai conseguir suportar essa temperatura. Então, eles são altamente resistentes ao calor. O ponto de fusão dos cerâmicos normalmente é extremamente elevado. Então, o ponto de fusão é uma propriedade, né? E esses materiais cerâmicos têm uma elevadíssima capacidade térmica e também vão ter elevado ponto de fusão. Ou seja, alguns são materiais chamados refratários, por exemplo, são materiais cerâmicos. Esses materiais, alguns deles, nem chegam a pontos de fusão, tá? Dada a sua capacidade térmica, ou a forma como ele é encontrado na natureza. Certo. Tipos de cerâmicos, então, como falei, os cerâmicos de engenharia, normalmente, então, também observe que os materiais cerâmicos, diferentemente dos metais que são encontrados na tabela periódica e são combinados em compostos, os cerâmicos eles só são formados como compósitos, certo? E principalmente com alguns tipos de elementos químicos. Quais são esses? Oxigênio, carbono, nitrogênio, boro. E aí nós temos os compostos simples
de cerâmicos, que são óxidos, carbonetos, nitretos, boretos. Toda vez que você ouvir essa nomenclatura, óxido, carboneto, nitreto, boreto, são cerâmicos. Esses materiais, eles são ligados através de ligações iônicas, ou seja, esse composto do oxigênio que forma o óxido com o ferro, o óxido de ferro, por exemplo, então você tem o oxigênio com o ferro numa ligação iônica entre eles, e aí forma esse cerâmico, esse composto cerâmico chamado óxido de ferro. E os carbonetos de tungstênio, muito utilizados também, então o carbono, que é um não metal, e o tungstênio, que é um metal, certo? Então você tem o carboneto e o tungstênio. E os nitretos aí, os boretos, também são desses elementos químicos. Tá? Então são óxidos mistos, né? O diamante especificamente é uma formação de carbono, somente carbono, né? O carbono ele tem várias formas alotrópicas, ele se apresenta de várias formas, né? Mesmo sendo carbono puro, ele tem várias formas, uma delas é o diamante, é considerado um cerâmico. Os vidros cerâmicos formados de sílica, né? Silício, é um composto de óxido de silício. Então aqui, as cerâmicas, então essas cerâmicas de engenharia, também chamadas cerâmicas avançadas aí, ó, as mais utilizadas, né, principalmente na mecânica, são essas aqui. Esses cerâmicos, há cerâmicos também desenvolvidos como em resistores, por exemplo, utilizados como materiais elétricos, tá? Em transformadores, então você vai ver esses cerâmicos aí, né, que tem alta capacidade térmica e elétrica, de resistência térmica e elétrica. Alúmina, muito utilizado esse óxido de alumínio aqui, ó. Então tá vendo, ó, elemento químico, alumínio, o metal e um não metal aqui, oxigênio. Então chamado óxido de alumínio, também chamado alúmina. Óxido de zircônio, então o zircônio e o oxigênio, tá vendo? São dois elementos químicos. Normalmente, então, um metal e um não metal. Tá? Sempre, então, nós vamos ter um metal associado a um não metal para termos uma cerâmica de engenharia. Certo? Então, isso é basicamente uma regra aí. Nitreto de silício, né? Silício é um metal, então nitreto. Carbeto de silício, né? Carbono e silício. Né? Nitreto de alumínio, então sempre um metal e um não metal. Então eles estão esse átomo metálico e o não metal estão se unindo através de uma ligação iônica, certo? Para se formarem. Então esses elementos aqui, por exemplo, citados, são muito utilizados em componentes especiais de máquinas e motores, pastilhas de usinagem, certo? Buchas, material de freio, por exemplo, pastilhas de freio, discos de embreagem, todos esses são cerâmicos de engenharia. Tem muitas aplicações na mecânica e também na elétrica. Também podem se apresentar na forma de filmes ou camadas cerâmicas, tá? Formadas através de um tratamento térmico ou termoquímico. Também nitretos e carbetos. Então, carbetos vem do carbono, tá? Superfícies de algumas peças são tratamentos térmicos, termoquímicos, que eu falei, para endurecimento superficial. Ou seja, se você tem um metal ali, você aquece esse metal sobre a influência de um oxigênio, por exemplo, de um nitrogênio, você vai ter um nitreto ali, ou seja, você vai ter uma ligação entre o nitrogênio e esse elemento. Você vai ter uma ligação entre o oxigênio e esse elemento, formando essa camada
Entendeu? Então, a própria ferrugem que nós vimos, que a gente visualiza no metal, ele é um óxido, então, de ferro, né? Formado na ligação entre o ferro e o oxigênio, já que eles são altamente reativos aí. Não precisa nem aumentar a temperatura, mas se aumentar a temperatura, ela é muito mais acelerada ainda. Por isso os metais eles têm uma tendência a sofrerem corrosão acelerada sob alta temperatura. Certo? Então aqui a gente fechou, vou aumentar os polímeros, já deu 20 minutos, então vou ter que parar o vídeo aqui para continuar no próximo vídeo, tá, pessoal? Senão não dá o tamanho do vídeo lá. Até a próxima.